E a gente está aprendendo muito hoje, porque a longevidade aumentou demais. Sim. Antigamente se vivia 50 anos, depois passou para 60, 70. E a expectativa para 2025 é que o homem viva acima de 90 anos, Uau. de uma maneira geral. Uhum. Então as doenças vêm aparecendo, né? São as síndromes metabólicas, que são diabetes, hipertensão. Isso tudo são associados aos fenômenos que contribuem na saúde do homem. E nesses casos aí parece que estão se manifestando cada vez mais cedo na vida do homem, né? Então, por causa dos processos de estresse, assim, o que a gente recomenda é uma alimentação bem feita, a gente não consegue, porque a maioria das pessoas hoje comem na rua por questão de deslocamento de trânsito. As pessoas, de uma maneira geral, não fazem atividade física, mas não fazem com muita frequência, porque às vezes você programa a sua vida num dia de uma forma, acaba não acontecendo, em função de uma série de detalhes que a vida proporciona, reuniões e atrasos no dia a dia, acaba comprometendo isso. E acaba virando um sedentarismo semanal com atividade física nos finais de semana, que acaba não resultando no que precisa a nível de prevenção. É o que tem acontecido muito. Então, o que hoje está muito difícil é a gente programar a vida. Então, a gente preconiza, eu coordeno o curso de medicina da UniBH hoje, que os alunos tenham e que as pessoas, os médicos tenham, levar para esses pacientes que a gente precisa de organização e metodologia para viver. Se organizar melhor e usar métodos que você consiga cumprir durante a sua semana, proposta que você faz, que seja de perdão, que seja de atividade física, seja de ir à sua igreja, fazer suas atividades programadas, porque senão você não consegue mais, na rotina que a gente leva hoje, você não consegue viver isso. Com isso vai ser angustiando, vão aparecendo as doenças, e ao mesmo tempo, com essa desorganização, você deixa de fazer a prevenção, que é a alma da... Hoje a medicina, antigamente, a gente aprendeu muito com Hipócrates, depois vieram a série de etapas da história da medicina, e nós vivíamos um momento no século XX de se basear muito em terapêutica, que é tratamento. E agora, no final do século XX, com o início do século XXI, ficou muito claro que a gente tem que inverter esse processo. Prevenção. Em vez de buscar só o tratamento, já prevenir que você não chegue. Porque como você está vivendo mal, você, por exemplo, se só a genética está programada que você vai ter um câncer de algum determinado motivo, a gente está aprendendo pelos processos genéticos que se você mudar hábitos, fizer atividade física, mudar a alimentação, esse tumor provavelmente pode aparecer em você, mas uma idade muito posterior, quando você já tiver em vez de 60 anos, 80 anos, que você já cumpriu um ciclo de vida que seja uma coisa mais natural. A aceitação da morte, ela é muito fácil quando a pessoa já é idosa. Não, viveu bem, viveu muito e tal. E se ele viveu pouco, tem essa cobrança que existe. Fala, pô, mas ele morreu tão cedo e tal. Talvez se a gente conseguir fazer essas mudanças, a gente consiga levar essa longevidade. E culturalmente falando... Que é natural no japonês. Né? Eu ia dizer isso, culturalmente falando, no Brasil a gente não tem muito essa coisa do planejamento, da organização. Nós né? temos um trabalho científico muito bonito que foi feito nos Estados Unidos, baseado no japonês. A gente sabe que o asiático não tem... A taxa de câncer de próstata nele é muito baixa. Então, o que eles provaram foi o seguinte: a partir do momento que o homem japonês vivia no Japão, ele tinha uma incidência de câncer de próstata. O que seja isso? Se num ano apareciam 10 mil novos casos no Japão, aquilo se mantinha em função dos hábitos que ele tinha, de alimentar peixe, alga, ter uma vida metódica e tal. Esse japonês migrava para os Estados Unidos, para a região da Califórnia, Los Angeles e tal, passava a viver a vida do americano. Era McDonald's, essas coisas todas, alimentação desorganizada, sanduíche, não alimenta direito e faz. E a incidência do câncer nesses japoneses passou a ser a mesma dos Estados Unidos, provando cientificamente que esses hábitos que a gente tem, porque se atribuía muita genética à gênese do câncer, e sabe que essas mudanças de hábitos, alimentação, uma série de outros fatores, a exposição ao sol, radiação, ingestão de químicos, que a gente tem muito hoje em refrigerantes, essas coisas todas, acaba mostrando que essa vida que a gente leva hoje, atribuída dessa forma, ela tem um impacto nessa gênese desses tumores. Mais do que a genética. Mais do que a genética. Olha, nós temos uma participação aqui e tanto o senhor da perspectiva científica pode ajudar, quanto a gente aqui na perspectiva pastoral. É uma senhora que não quis se identificar, ela é de Belo Horizonte, temos aqui o telefone dela registrado também, e ela diz o seguinte: eu tenho tido muitos problemas em meu casamento pela falta de perdão. O meu marido é usuário de drogas e, além disso, temos problemas na vida sexual. Às vezes, ficamos até 3 meses sem nos relacionar.
eu não consigo perdoá-lo, nosso relacionamento já acabou há muito tempo e eu preciso de ajuda. Então nós vamos responder para essa senhora já, mas antes a Neide de Belo Horizonte, ela diz assim, olha, bom dia, que Deus abençoe, os assuntos estão excelentes e todos os dias este programa é de grande valia. Bom dia para você também, Neide, muito obrigado pelas palavras carinhosas. E daqui a pouco eu registro mais participações, mas o que a gente poderia dizer aqui, por exemplo, primeiro a questão da perspectiva espiritual, emocional, e depois como é que a gente poderia ajudá-la também, doutor José Eduardo, para que ela ajudasse o marido nessa questão aí da vida sexual. Pastor Guerra. Ela tá magoada, né? Ferida. Uhum. Então ela primeiro ela tem que procurar um tratamento para ela. Uhum. Não é? Ele mexe com drogas e tudo, a gente não sabe o tipo de diálogo que eles têm, o tipo de agressão, muitas vezes até verbal. Então ela deve estar muito ferida. Então eu creio que ela precisa de ajuda mesmo, procurar ajuda e também levar ele a procurar uma ajuda também. Uhum. Né? Na própria Lagoinha nós temos lá o CREDEC, né, que trabalha com essa parte, então ela pode direcionar ele ao CREDEC para poder ser acompanhado. E ela procura a Clínica da Alma lá, a gente poder ajudar. A produção vai colocar já o telefone aqui da Clínica da Alma para você, o 3429-9515 e o 9514, né? Isso. Aí você, querida irmã que não se identificou, você pode entrar em contato na questão do perdão aí, um acompanhamento pastoral é muito importante. No caso do seu marido, um acompanhamento específico, às vezes nem uma internação seja necessária, às vezes um acompanhamento ali semanal mesmo, com o pessoal que trabalha especificamente. Nós temos na Lagoinha, inclusive, esse acompanhamento com o CREDEC, que é uma referência hoje, né, como comunidade terapêutica. Mas na questão sexual, como é que a gente pode ajudar essa mulher a ajudar o seu marido? Passa muito pela questão da conversa também, doutor José Eduardo? Eu acho que existe fundamental, igual você citou, o suporte que... A primeira parte é psíquica. Essa pessoa que está se recorrendo a situações de usar droga, essas coisas, ela tem um problema pessoal a ser resolvido. Então, a gente tem que atuar em duas áreas. Primeiro, resolver o problema psíquico que ela está vivendo, de reencontro de si mesmo, para poder ter uma estrutura para tentar sair dessas drogas. A droga por si só ela já é um mecanismo de diminuir os mecanismos de ereção e de libido, que é o desejo da sexualidade. Então, se ele não ficar livre dessas drogas, essa questão não vai melhorar. E, como foi bem citado, se não tiver o perdão do casal no entendimento do relacionamento, essa reestruturação não vai caber no processo desse relacionamento. Então, acho que tem que ser, tanto igual o pastor falou, que deve se atuar na mulher para ela aceitar isso, tentar o tratamento psíquico com esse ajuste de droga desse paciente com a saída dele, e depois tentar essa união de volta para ver se ainda existe algum processo de amor por trás disso para resolver. A gente sabe que hoje ereção é uma coisa muito natural, que a gente perde com o passar dos anos. Um menino de 20 anos, quando tiver 70, ele não tem o mesmo poder de ereção naturalmente, em função dos processos hormonais, do envelhecimento do tecido, da inervação dessas coisas todas. Mas se não tiver amor, se não tiver essa compreensão, diálogo e o processo de confiança, e o mais importante disso tudo é o processo de respeito, isso aí não vai conseguir reativar e não tem... existe uma música da Rita Lee que é muito interessante, do Sexo é Animal, Amor, ela sempre canta essa música, foi uma música muito tocada nos anos 70 e 80, mas retrata exatamente isso. Quem tiver com cabeça ruim, não tiver bem ajustado, bem estruturado, a sexualidade, não tem prazer a sexualidade, porque o libido é a essência de qualquer... Eu brinco muito quando eu dou aula na faculdade, que eu falo assim, você vai numa praia, vê uma menina bonita com perfume cheiroso, aquilo já te aguça, te ativa se você quer paquerar aquela pessoa. Se você pegar uma pessoa mal vestida, toda desleixada, que não tem menor interesse, ela não vai nunca te trazer atratividade para que tenha esse despertar. Então, assim, sexo está na cabeça, não tem menor dúvida. E vale dizer aqui que sexo é criação de Deus. E nós, como evangélicos, nós cremos que sexo é uma bênção de Deus para o homem e para a mulher, mas como a gente está falando aqui, o exemplo da irmã,
né, numa situação ruim, um relacionamento ruim de casamento, porque para nós o sexo só pode acontecer dentro do casamento. Inclusive tem uma participação aqui que fala o contrário disso, pedindo inclusive orientação, né, e eu queria já citá-la, eu não vou citar o nome da pessoa, que ela pediu para não ser identificada, ela participou pelo nosso e-mail. Ela diz o seguinte: quais os possíveis problemas podem ocorrer se uma pessoa for batizada na igreja evangélica, ela diz, e estiver vivendo no pecado? No caso, a pessoa mantinha relações com o seu namorado no período que se batizou. É permitido batizar estando em pecado? Ela está falando dela, pediu para não se identificar, né? E aí eu vou deixar os meus colegas responderem aqui, porque como eu sou pastor, mas sou apresentador também, mas eu queria... Para dar a vez para vocês também. É a vantagem do âncora, né? Que aí ele joga a bola, né? Joga no meio de campo, e aí no meio de campo ele... Não, eu tenho coragem... Alguém chuta, Alguém chuta essa bola. Eu tenho coragem suficiente para dizer, eu tenho, e a minha diretora Thalita sabe que eu tenho coragem para dizer, mas eu quero te dar essa oportunidade. Tá bom, figura. Não pode julgar por médico. Não é só o médico não. Aqui tem que ser pastoral, doutor, porque o negócio aqui, o público é evangélico, o canal é evangélico, aqui tem que ser uma posição pastoral. O batismo é um testemunho público, né, de que você é um seguidor de Cristo, que você está morrendo para o mundo e sendo ressuscitado, né, em Cristo. Então, a gente parte do pressuposto que essa pessoa, no momento que ela tomar uma decisão por Cristo, assumir um compromisso de andar com Cristo, ou seja, a gente entende que tem um tempo, por isso que o batismo não é imediatamente logo após a decisão que ela tomou de seguir Cristo, porque é um tempo de maturação, dela entender exatamente o que é ser um cristão, o que é seguir a Cristo. Então, uma vez que ele entende o que é seguir a Cristo, então ela diz, eu quero morrer para o mundo e eu quero viver para Cristo e verdadeiramente viver o Evangelho na prática, um testemunho vivo. Então, assim, a gente entende que é necessário um acompanhamento, um ensino para essas pessoas, e aí, então, quando nós entendemos como pastores, e o pastor da igreja entende que a pessoa está devidamente preparada para assumir esse compromisso, então ela é batizada. Parte-se do pressuposto que ela conseguiu abandonar aquelas coisas da velha vida para que ela possa, então, ser um testemunho vivo dessa nova vida em Cristo Jesus, que não é fácil, né? É difícil, mas que precisa verdadeiramente, como a gente fala, ou seja, que o bom perfume de Cristo possa ser irradiado através da vida dessa pessoa. Agora, se tem essas situações aí, eu tenho um posicionamento que eu não batizaria. Agora, depende caso a caso. Eu diria o seguinte, não só para quem está candidato ao batismo, né, mas para qualquer pessoa que crê no que a Bíblia diz, né, porque se a pessoa não crê no que a Bíblia diz, aí não tem nem como negociar. Mas nós estamos partindo do princípio aqui que as pessoas envolvidas creem no que a Bíblia diz. Se é crente na palavra de Deus, aí o sexo só pode ser depois do casamento, não tem jeito, né? Nem fornicação, nada disso. Porque a gente acredita muito, sim, que a melhor forma de se prevenir doenças sexualmente transmissíveis é se guardando para o casamento e sendo fiel no casamento, né? É verdade que não é um negócio que você faz com as mãos amarradas para trás, porque você precisa realmente de muita graça de Deus, da ajuda do Espírito Santo, porque somos pessoas de carne e osso, como o doutor citou um exemplo aqui do perfume na praia e tal, é o suficiente para produzir o interesse no outro, seja o homem na mulher, a mulher no homem, né? Mas a gente acredita muito na questão do temor a Deus e do respeito à palavra de Deus. Essa é a melhor forma.